Olá, seja bem-vindo. Nesse vídeo, nós vamos aprender a resolver uma equação do segundo grau completa. O que significa isso? Uma equação do segundo grau é quando ela tem o x ao quadrado ou alguma outra letrinha ao quadrado e não tem ninguém maior que ela. Por exemplo, o x ao cubo. Se tiver x ao cubo, x à quarta e assim por diante, não é equação do segundo grau. Ela vai ter sempre o x ao quadrado, um termo acompanhando o x, vou colocar aqui 2x, por exemplo, e um termo que não tem x, que a gente fala que é o coeficiente independente. A fórmula geral que a gente vai ver aí nos livros de matemática é essa aqui, ax quadrado mais bx mais c e sempre igual a zero. Então, o que a gente tem que aprender a fazer aqui? Primeira coisa, eu gosto sempre de organizar em passos. Se é uma equação do segundo grau, eu vou seguir esse método aqui. Eleonora, é o único método que existe? Não é. Tá? Existem outros métodos para a gente aprender, para a gente desenvolver a equação. Mas esse é o mais prático e ele resolve qualquer equação. Então, é importante você conhecer ele. Qual que é a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou separar quem é o A, quem é o B e quem é o C da minha equação. O A é esse termo que fica grudadinho aqui no x ao quadrado. Você pode estar falando assim, Leonora, mas não tem ninguém ali. Tem sim, é o 1, tá? Quando a gente tem esse termo aqui, aqui não tem o termo, é porque na verdade é o 1. 1 vezes o x ao quadrado. Então, o nosso A aqui é 1. O B vai ser o termo que está grudadinho no x. Então, vai ser o menos 2. E o C vai ser o termo independente. Cuidado que o sinal vai junto. Se o número é negativo, o sinal vai junto. Menos 3. Eu já até aconselho os meus alunos, se é sinal negativo, já coloca entre parênteses, porque a gente vai precisar fazer cálculo com número negativo aqui. Então, meu primeiro passo é esse, separar os coeficientes. O coeficiente A, o coeficiente B e o coeficiente C. O meu segundo passo é decoreba de fórmula. Leonora, só tem esse jeito de fazer? Tem outras maneiras, mas confia em mim, isso aqui é o que você precisa saber para fazer suas questões, tá? Então, o delta vai ser b ao quadrado menos 4ac. Então, o delta vai ser menos 2 ao quadrado menos 4. No lugar do a, quem que eu vou colocar? A fórmula seria isso, 4ac. No lugar do A, eu apago o A e coloco o 1. No lugar do C, quem que seria o C? Eu apago e coloco menos 3. Essa é a ideia. Aquele primeiro passo é como se ele fosse uma legenda para a gente fazer, para a gente substituir ali no segundo, tá? E agora é fazer continho, Atenção que a conta eu faço em 2 etapas. Aquela primeira etapa é para resolver o ao quadrado, então, menos 2 ao quadrado. Lembra aqui comigo, é menos 2 vezes menos 2, que dá menos vezes menos mais, e 2 vezes 2, 4. Então, aqui, a gente vai ter que menos 2 ao quadrado é 4. Aqui, o que eu vou fazer? 4 vezes 1, que dá 4, vezes 3, que vai dar 12. E cuidado com o sinal, eu vou juntar o menos daqui com o menos daqui. Então, vai virar mais 12. Cheguei que o delta, o valor de delta é 16. Achamos um lindo delta. O que é um lindo delta? Quando ele tem raiz quadrada exata, tá? E o 16 tem raiz quadrada, que é o 4. E aí, a gente segue para a próxima fórmula. Essa fórmula é conhecida como fórmula de Bhaskara. Entre os matemáticos, existe aí uma rixazinha falando que o Bhaskara nunca existiu, tá? Que não é o nome mais correto. Mas você vai ver muito isso e não é isso que é importante o nome da fórmula. Eu preciso que você entenda a fórmula e decore a fórmula, tá? Então, vou colocar a minha fórmula aqui. O x vai ser menos b mais ou menos a raiz quadrada do delta dividido por 2a. Então, vamos entender. E aí, a gente começa a substituir tudo de novo. Eu vou até mudar uma corzinha aqui para você perceber a diferença, Vou colocar o menos 2 de verde. Qual que é a fórmula? Menos o valor de b. O valor de b é menos 2.
Eleonora, eu vou ficar com 2 sinais negativos? Vai ficar com 2 sinais negativos. Não tem problema, tá? A raiz quadrada do delta, ó, é a raiz quadrada de 16. Observa que para eu fazer o segundo passo, eu dependi do primeiro. E para fazer o terceiro passo, eu dependi do segundo. Por isso que essa organização é importante, tá? Dividido por 2 vezes o A, que é 1. Então, vamos seguindo, ó. O x, esse menos com menos, vai virar mais 2. A raiz quadrada de 16 é 4. E aí, ó, se eu resolver raiz quadrada de 16 é 4, eu não coloco a raiz mais não. Tá errado se colocar, tá? Eu coloco só o 4. E o 2 vezes 1 é 2. Eu nem gosto de colocar esse mais aqui para não confundir a gente. Ele já ficou positivo aqui de cima, já é suficiente. O que eu faço agora, ó? Isso aqui não existe mais ou menos. Que conta que é essa? Não existe mais ou menos. A gente vai separar em 2 partes. Qual que é a primeira parte? A com mais. Então, eu vou copiar tudo, só que com mais. E qual que é a segunda parte? Com menos. 2 menos 4 dividido por 2. Então, o que a gente tem aqui? Faz a continha agora, ó. 2 mais 4, 6. Quando eu dividir por 2, dá 3. E 2 menos 4, cuidado com as regrinhas dos sinais, menos 2, e 2 dividido por 2 daria 1, por causa do sinalzinho ali, menos 1. Com isso, a gente finalizou a resolução dessa equação. Quem que é a resposta? Ó, menos 1 e 3. A gente coloca nessa forma, ó, é um S de solução, menos 1 e 3. Essa é a minha resposta final. Esse vídeo aqui é um vídeo básico para resolver equações, sem muitos detalhes, sem muitas delongas, mas é o que você precisa saber para resolver uma equação de segundo grau. Existem alguns casos especiais, mas não é o objetivo do vídeo. Bom, bons estudos e até a próxima.